Vinícius, as condições do gramado hoje, elas não pediam uns jogadores mais pesados? Pediam, só que nós não temos, né? Então, o nosso elenco aí, nós estamos com 5 a 7 desfalques. Temos que utilizar e tivemos que utilizar os jogadores mais leves, que é os jogadores e a característica desse elenco, e para uma partida atípica, com o campo muito ruim, encharcado. Obviamente, essa imposição física era natural, a vantagem da equipe deles. E o quanto a falta de um camisa 9 de ofício em um jogo que a troca de passes é prejudicada pelo campo, prejudicou o estilo de jogo do Joinville? Sim, sem dúvida, era fundamental. Infelizmente hoje nós temos só o Alisson, né? E tivemos que lançar no jogo de hoje o Isaac, ainda um garoto nas categorias de base, mas é o que a gente tem que fazer. Foi feito. Isso prejudica porque um jogo desse você tem que saber segurar a bola, conter a bola, e nós não conseguimos fazer isso, principalmente nesse gramado que pedia jogadores com essa característica. E o que fez o Joinville não... Por que não tentar mais lançamentos, já que a bola no chão não estava dando certo devido às condições do gramado? Foi pedido, né? Nós justamente pedimos para ganhar campo hoje nesse jogo, seria bolas verticais saindo da defesa, e só depois que passássemos meio campo, aí assim a gente podia tentar fazer uma troca de passe. Hoje era jogo de bolas verticais, mas a equipe ela tem já uma característica, já antes, o ano inteiro, com o futebol de posse, e às vezes é uma equipe, volto a dizer, informação, que a gente tem que fazer a leitura de jogos, e a leitura de jogos vai com a experiência e a vivência do time. Para o terceiro jogo, a gente teria que ter essa vivência, mas nós não conseguimos fazer essa leitura, foi o que nós pedimos aos jogadores, mas infelizmente não foi feito. E hoje o Joinville não conseguiu envolver o adversário como fez com o Tubarão e Concórdia. Quais fatores você pontua serem determinantes para a dificuldade que o Jack encontra na partida de hoje? Parabéns. A dificuldade de um adversário com um time já formado, que vem de uma competição que eles fizeram bem, um campo muito ruim e que não tinha a mínima condição para que a gente pudesse executar isso, e além disso, obviamente, jogar fora de casa é um pouco mais difícil do que impor o nosso jogo em casa. Vinícius, no fim do primeiro tempo você se dirigiu ao árbitro de imediato. Qual foi o motivo da reclamação? O camisa 4, há muito tempo eu não vejo isso, ele deu 3 piques em direção ao árbitro, veementemente, pedindo alguma coisa, e eu falei com ele, olha, o 4 está sendo muito veemente a você. Ele me deu amarelo, e depois eu estava batendo papo aí sim, com o quarto árbitro, conversando coisas que não tem nada a ver, ele, longe dele, ele me deu o segundo amarelo. São algumas atitudes, a gente não gosta de falar de arbitragem, mas algumas atitudes estranhas. Um pênalti eu acho que foi favorável a nós no início do jogo, e um segundo cartão amarelo que ele tirou do bolso para dar esse segundo cartão amarelo ao jogador, mas o jogador coincidentemente já tinha um amarelo e ele recolheu. Então são algumas atitudes assim do árbitro que realmente foram um pouco tendenciosas, mas essa não é uma desculpa, mas é um relato que a gente tem que ficar atento com relação a essas questões de arbitragem no campeonato. E para finalizar, o quanto as condições do gramado influenciaram no resultado do jogo? Influenciaram na característica do jogo e no modo do jogo, que não é um jogo que nos favorece. E não foi um jogo que nós não soubemos ainda nos adaptar, porque a nossa equipe é a terceira partida ainda e a gente tem que adaptar. Tubarão foi uma característica de jogo, conseguimos adaptar depois dos 20, 30 minutos. O jogo em casa não, nós já nos adaptamos, entramos bem, e nesse era um jogo totalmente diferente, que como uma equipe em formação e que tem um modelo de jogo e uma filosofia de jogo que teria que se adaptar melhor, não conseguimos.